Alô? Charley? Ô, professor. Você está escutando? Tô. Perfeitamente? Sim. É. Vou dar só mais um tempo para ver se entra mais gente. Tá ok? Tá. Não, acho que daqui a pouco o pessoal tá entrando. Ok. Charley? Oi? Todos estão no grupo? Eu acho que eu coloquei todos. Mas eu joguei no nosso grupo geral para eles. Quem não entrou, entrar. Quantos tem mais ou menos na turma, você sabe dizer? Eu acho que é uma faixa de uns 40. 40. Ah, ok. É Charley o teu nome, né? É. Professor, coloque logo esse material no grupo, se eu tiver aí. Oi? Se o senhor tiver esse material, coloque logo no grupo. Então, eu não tenho aqui no celular para eu mandar agora. Mas amanhã, pela manhã, eu mando certeza para vocês. Tá? Mas de qualquer forma, é uma aula só de introdução mesmo. Na verdade, eu vou apresentar o plano para vocês. Mas amanhã de manhã é certeza que eu posto no grupo. A gente vai ficar nesse feedback.
eu vou ficar mandando, postando no grupo as aulas para vocês. Além de postar na plataforma, eu vou postar no grupo. Tayene e Alice, vocês estão escutando? Sim, eu estou escutando. Quem foi que falou? Foi a Tayene ou foi a Alice? Tayene. Ah, ok. Rapidola, por favor. Bem, vou iniciar aqui. Então, boa noite a todos. Tá? Primeiramente, eu peço que vocês atentem para o microfone de vocês. Não deixem o microfone de vocês ligado, tá? Porque aí aqui para mim eu vou escutar várias vozes, barulho do ambiente, aí causa uma certa confusão. Não só eu vou escutar, como vocês também vão ficar escutando, tá certo? Aí o que que eu quero? Que todos desliguem o microfone, obviamente somente quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar algo, aí ativem o microfone e façam a pergunta ou questionamento, tá? Assim vai ficar melhor o nosso entendimento aqui. Meu nome é Irã Barros, tá? Eu sou professor, seria professor de imunologia de vocês, imunologia básica, tá? Então, nesse primeiro contato aqui, nesse momento atípico que a gente está vivendo, né, de pandemia, obviamente que eu queria vê-los aqui na sala. A instituição também, obviamente, queria vê-los aqui também, tá? Mas já vamos ficar na torcida para que tudo melhore e que a gente se encontre pessoalmente. Mas a priori a gente vai fazer de tudo, tanto os professores quanto a instituição, para dar o melhor suporte possível para vocês, para que não haja dano algum no entendimento. Tá certo? Peço, Cristina e Alice, estão escutando? Charley também, estão escutando? Ok. Tá. Então, nesse primeiro contato, como é de costume, já é de praxe, a gente apresenta para vocês o plano, né, os planos. A gente faz uma apresentação simples, básica, do que é a disciplina em si. Tá?
Então, como vocês podem ver nesse primeiro slide, a disciplina chama-se Imunologia Básica. Meu nome, Irã Barros, minha titulação, sou mestre. Essa disciplina, ela tem uma carga horária de 6 horas semanais, né? Se fosse num contexto normal. Então, seriam 2 aulas teóricas e 4 práticas. 2 práticas para cada subturma. Tá? Então, a priori, como não está ocorrendo essa questão da prática, vamos esperar que haja essa flexibilização para retorno. Tá? Então, a priori, nós vamos ficar com as 2 teorias às quartas-feiras, né? Isso nos 2 primeiros horários. Então, a imunologia que nós vamos ver, ela se fixa, ela se prende, ela fica amarrada no que está aqui na ementa de vocês. Tá? Outra coisa, se eu estiver falando muito rápido, tá? Podem parar, podem avisar, aí que eu dou uma maneirada. Tá? Mas então, a ementa, uma ementa de qualquer disciplina, ela amarra o que vai ser ministrado para vocês durante o semestre. Tá? Então, aqui a gente está vendo o que será visto durante esse semestre. Tá? Então, imunidade natural, imunidade específica, são 2 braços da imunologia. Vocês vão ver logo na primeira aula, semana que vem, que eu vou fazer essa distinção, o que é imunidade natural, o que é imunidade específica. Basicamente, a imunologia, ela se divide nesses 2 braços, nesses 2 ramos, imunidade natural e imunidade específica. Então, desse semestre, vai ser super importante vocês saírem dele tendo a noção do que é a imunidade natural, do que é a imunidade específica. Quais são as células da imunidade natural, quais são as células da imunidade específica. Tá? Resposta inflamatória. Tá? Então, a gente vai ver como é que ocorre essa resposta inflamatória, dando enfoque mais na imunologia, já que inflamação a gente também vai ver no 4º semestre, no semestre que vem, tá? Também vai ser comigo, só que em patologia. Para quem chegou agora, só avisando aí, desliguem o microfone de vocês e quando vocês quiserem falar, e vocês ativem o microfone, tá? Porque senão todos nós vamos ficar com vários barulhos, com um barulho externo que pode atrapalhar, tá? Então, continuando, resposta inflamatória. É importante, vocês vão ver que na imunologia nós temos várias células que compõem a imunidade, tá? Então, uma dica logo inicial para vocês, lembra lá do hemograma, né? No hemograma não tem os nossos leucócitos, que são as famosas células de defesa. Então, dei uma pesquisada na função dessas células, na função desses leucócitos. Vai ser super importante. Que leucócitos são esses? Mastócitos, eosinófilos, linfócitos, macrófagos, monócitos, e por aí vai. Tá? Então, todos esses leucócitos, procurem a função deles, já que a imunidade, a imunologia, ela rege em torno dessas células. Tá? Vocês vão ver que a imunologia ela é baseada na ação dessas células do nosso sistema de defesa, tá? Que são os nossos leucócitos. Então, dentro dos leucócitos, nós temos todas essas outras células. Novamente, eosinófilos, mastócitos, basófilos, macrófagos, monócitos, linfócitos, tá? Então, deem uma pesquisada nessas funções. Então, vocês vão ver que nós temos células
né? Várias células, vocês vão ver outras células também que compõem a imunologia e órgãos do sistema imune, tá? Então, esses órgãos do sistema imune vai ser a nossa segunda aula, tá? Que eu vou mostrar para vocês quais são as células da imunologia que compõem a nossa imunidade e quais são os órgãos que compõem a nossa imunidade, tá? Vocês vão ver que nós temos uma divisão em órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários, tá? Então, nós vamos ver quais são esses órgãos, qual a função desses órgãos, tá? Então, vai ser basicamente a nossa segunda aula. Vamos ver também o que são as imunoglobulinas, que estão, nesse atual contexto, elas estão sendo muito faladas, né? Então, o que são as imunoglobulinas? Basicamente, as imunoglobulinas são os nossos anticorpos, tá? Então, nós vamos conhecer a estrutura, a função e como essas moléculas são sintetizadas, tá? Vocês vão ver que nós temos diferentes classes de anticorpos. Então, no atual contexto que a gente está vivendo, com certeza vocês já escutaram falar em IgM ou IgG, tá? Então, são anticorpos que nós chamamos de anticorpos de classe IgM, anticorpos de classe IgG. Então, nós vamos ver quais são as funções de cada classe, tá? Então, nós temos outras classes, IgA, IgE, IgD, tá? E as famosas IgM e IgG. Então, nós vamos ver quais são as funções, o que diferencia um anticorpo de outro, tá? Ontogenia dos linfócitos, que é o amadurecimento desses linfócitos. Quais são as moléculas envolvidas no reconhecimento dos antígenos? Tá? O que são antígenos? Antígenos são moléculas capazes de estimular uma resposta imunológica, tá? Então, se uma molécula entrou em contato com o tecido do nosso corpo e ela estimulou uma resposta imunológica, a gente chama dessa molécula de antígeno. Então, nós temos, por exemplo, proteínas de vírus, proteínas de bactérias, ácidos nucleicos, carboidratos, tá? Então, essas moléculas, elas serão reconhecidas, ó, então a palavra aqui, reconhecimento, elas serão reconhecidas pelas células do nosso sistema imunológico e a partir de então monta-se uma resposta. Vocês vão ver que a imunologia, ela é muito de contato célula a célula, tá? Células interagindo, uma célula estimulando a ativação de outra célula ou mesmo inativando uma determinada célula. Tudo isso baseado no reconhecimento de antígenos. Então, para um antígeno, nós temos um anticorpo, tá? É uma ligação química aí, é uma ligação entre moléculas, tá certo? E o reconhecimento desses antígenos, ele depende de receptores, tá? Que são moléculas que estão nos nossos linfócitos, tá? Dentre esses receptores que não estão nos linfócitos, mas são importantes para a ativação dos linfócitos, nós temos essa bem aqui, ó, complexo principal de histocompatibilidade, o famoso MHC. Então, o MHC é uma molécula presente na superfície de células apresentadoras de antígenos. Então, esse MHC que vai interagir com o antígeno, vai se ligar ao antígeno e vai apresentar esse antígeno aos nossos linfócitos, tá? Então, gravem isso, essa dica. Imunologia é muito contato, célula a célula, receptor a receptor, tá? É reconhecimento, tá? Se não estiver reconhecimento, não há estímulo para uma resposta imunológica, tá? Então, o nosso sistema imunológico, ele vai ficar inerte se não ocorrer reconhecimento de um antígeno, tá?
Citocinas, vamos conhecer algumas citocinas. Citocinas são moléculas mensageiras do nosso sistema imunológico, tá? Então, são moléculas que estimulam ou ativam determinada função na resposta imunológica. Então, nós vamos ver essas citocinas e sua ação, tá? Resposta imune humoral e resposta imune celular, que fazendo um link com o atual contexto, no caso do Covid, fala-se muito, né? A gente produz anticorpos contra o corona, né? Então, isso é resposta imune humoral, tá? Linfócitos B. Só que fala-se também que nós temos uma resposta celular frente à infecção pelo coronavírus. Então, isso é resposta imune celular, linfócitos T, tá? Vamos observar como ocorre a regulação do nosso sistema imunológico. Sim, ele tem uma regulação, tá? As células da nossa imunidade, elas apresentam uma regulação, tá? Isso é importante para evitar uma exacerbação na resposta, para evitar que ocorra uma ativação desnecessária dessa resposta, que leve a danos teciduais, tá? Então, para evitar essa exacerbação, para evitar esses danos desnecessários, ocorre uma regulação do sistema. E a gente vai ver como é que ocorre essa regulação. Essa regulação tem a ver com o que a gente chama de tolerância imunológica, tá? Então, por que algumas pessoas, ao entrarem em contato com poeira, elas não desenvolvem sintoma algum? E por que algumas pessoas, quando entram em contato com poeira, elas começam a espirrar, lacrimejar, coçar o nariz, coriza, né? Então, tolerância imunológica. Alguns são tolerantes, outros são intolerantes, tá? Reações de hipersensibilidade, que já no final do semestre, espero que vocês já estejam aqui na minha frente, na sala, tá? Autoimunidade, que são as doenças autoimunes, né, como, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, esclerose múltipla. Vamos falar também sobre transplante associado à resposta imunológica. A gente sabe que um enxerto, um órgão que é transplantado, ele não é da nossa constituição tecidual, tá? Então, obviamente que o nosso sistema imunológico, ele vai reconhecer como sendo algo externo, como sendo um tecido externo, e ele vai montar uma resposta. Isso tem a ver com o transplante, tá? Tumores, tá? Que é a imunologia tumoral, tá? Também lá no final, já para a segunda verificação, nós vamos visualizar quais são as células que agem no reconhecimento de antígenos de um tumor, tá? Então, essas células reconhecem esses antígenos e montam uma resposta contra esses tumores, tá? Isso é super importante. E vamos abordar também um pouco sobre vacinas. Então, isso aqui que eu falei é a ementa, tá? Dentro dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 frases tem muito conteúdo, tá? Uma dica para vocês, não se assustem, tá? Com o que eu vou falar, mas imunologia é uma disciplina difícil, tá? Não é fácil, imunologia não é fácil. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Semestre que vem, eu vou estar de novo com vocês, mas em patologias, processos patológicos. Aí vocês vão ver que logo na primeira aula eu vou dizer o que para vocês? Patologia é fácil, diferente da imunologia, tá? Então eu vou tentar fazer da melhor forma para ficar melhor possível o entendimento de vocês, tá? Mas, sendo sincero, imunologia não é uma disciplina simples, não é uma disciplina fácil, tá? Então, não deixe conteúdo acumular, tá? Tirem as dúvidas, tá? Então, nós vamos ter várias ferramentas para tirar essas dúvidas, tá? Até mesmo durante a aula pode tirar essas dúvidas.
E, como eu falei, uma dica logo, dê uma lida no que é imunidade natural e imunidade específica, tá? E quais são as células que compõem o nosso sistema imune. É fundamental. É fundamental entender o que é a natural, o que é a específica e quais são as células da imunidade. Ok? Querem falar alguma coisa? Estou falando muito rápido. Se quiserem falar, é só ativar o microfone e falar. Tá? Total abertura para isso. Então, prosseguindo aqui, aqui eu tenho para vocês o plano de aula. Tá? Quais serão as aulas que nós vamos ver ao longo do semestre? Se vocês prestarem atenção, aqui eu não coloquei as práticas, porque a priori nós não vamos ter práticas, né? Devido a esse atual contexto. E na torcida, todos na torcida para que tudo melhore, para que a gente volte. Tá? Mas de teoria nós vamos ver essas aulas teóricas aqui. Então o que eu estou fazendo hoje é a apresentação do plano de aula e plano de ensino, tá? Que é de praxe. Não só a instituição pede, mas é uma regra. Até o próprio MEC cobra que haja essa apresentação. Então, logo no primeiro contato com vocês, a gente mostra o que é esse plano, o que, é que vai ser visto na disciplina. Tá? Então, como teoria, nós temos aqui que a semana que vem, propriedades e visão geral das respostas imunes. Então, aqui eu já vou falar para vocês, dar um conceito do que é imunologia, né? Quais são as propriedades gerais da imunologia, quais são as características de uma imunidade inata, de uma imunidade adaptativa, também conhecida como específica, tá? Essa imunidade inata, pessoal, vocês vão ler em livros ou escutar por aí, como também sendo chamada de imunidade natural, tá? Então, imunidade inata é também conhecida como imunidade natural, tá? Ou seja, inata é aquela imunidade que já nasce com o indivíduo, já nasce com a gente, tá? E a imunidade específica, vocês também vão encontrar com outros nomes, como imunidade adaptativa, tá? Então, por que imunidade adaptativa? O próprio nome já está dizendo, né? Porque é aquela imunidade que a gente vai adquirindo conforme a gente vai se expondo ao antígeno. Tá? Então, a gente vai se adaptando, essa imunidade vai se adaptando a essas exposições. Então, novamente, imunidade inata, vocês podem encontrar como imunidade natural, e a imunidade específica, vocês podem encontrar como imunidade adaptativa ou imunidade adquirida. Tá? São sinônimos aí. Então, nessa primeira aula aqui, nós vamos ver as propriedades desse tipo de imunidade, uma visão geral dessas respostas imunes. Tá? Eu já vou apresentar para vocês aqui algumas características que diferenciam a inata da adaptativa. Eu também já vou mostrar para vocês quais são as células que compõem a nossa resposta imunológica, o nosso sistema imune. Tá? Segunda teórica, células e tecidos do sistema imune. Tá? Aqui eu vou mergulhar de forma mais específica sobre a função das células que compõem o nosso sistema imunológico. Tá? Novamente, que células são essas? É aquele grupo chamado de leucócito, né? Então, são os nossos leucócitos. E eu vou também falar para vocês sobre os tecidos do sistema imune. Quando eu falo em tecidos do sistema imune, eu vou falar sobre os órgãos linfóides, tá? Que são os órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Então, eu vou mostrar para vocês a localização desses órgãos, qual a função desses órgãos, né? Qual a função no contexto da nossa resposta imunológica. Então, isso aqui é a nossa segunda aula, tá?
Terceira aula, eu já vou entrar num ramo da imunologia chamado de imunidade inata, tá? Que eu falei ainda há pouco. A imunidade inata também é conhecida como imunidade natural, tá? Então veja que o próprio nome já está mostrando para a gente. Ela é uma imunidade que já nasce com o indivíduo, já é inata do indivíduo, já é natural do indivíduo, tá? Um exemplo que eu sempre dou, um recém-nascido. Recém-nascido. Se a gente arranhar de leve a pele de um recém-nascido, ali vai ocorrer uma inflamação, tá? Aí eu pergunto para vocês, já deu tempo dessa criança, desse bebê, montar uma resposta imunológica? Óbvio que não. Ele acabou de nascer, tá? Então ele acabou de entrar em contato com o ambiente. Então vejo, já é uma resposta, já é uma imunidade que é inata, já vem com o indivíduo, tá? Então nós vamos ver o conceito de imunidade inata, quais são as células que compõem a imunidade inata, qual a função dessa imunidade inata, tá? Vocês vão ver que a imunidade inata, por exemplo, é a nossa primeira barreira, tá? Depois vem a imunidade adaptativa. Quarta aula aqui, anticorpos e antígenos. Tudo a ver, né? Então, para um antígeno, nós temos um anticorpo que reconhece, tá? Então, novamente, nós vamos ver qual a estrutura química desses anticorpos, qual a estrutura desses antígenos, quem produz esses anticorpos, qual as classes desses anticorpos. Então, que eu falei ainda há pouco, IgM, IgG, IgE, tá? IgA. Então, obviamente que se nós temos classes de anticorpos diferentes, nós vamos ter funções também diferentes, tá? Nós podemos ter localizações anatômicas diferentes, tá? Desses anticorpos. Nós vamos ver quais são as células que produzem esses anticorpos, tá? Então, isso a gente vai ver aqui nessa aula, anticorpos e antígenos, tá? Na quinta aula, nós vamos ver sobre as moléculas do complexo principal de histocompatibilidade. Essa aula aqui, até o nome já tem aqui no título, ela vai ser uma aula complexa, tá? Não é uma aula tão simples, tá? Mas só adiantando, MHC, tá? Aí vocês podem se perguntar, mas aqui não está complexo principal de histocompatibilidade? Na verdade, aqui, ó, complexo principal de histocompatibilidade. Ele é conhecido como MHC, porque essa sigla deriva do inglês, tá? da expressão em inglês. O MHC, escutem que eu vou falar, o MHC é uma molécula presente na superfície das células apresentadoras de antígeno. O próprio nome já está dizendo qual é a função dessas células. Qual é a função dessas células? Apresentar o antígeno, tá? Como elas vão apresentar o antígeno? Associado a essas moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, MHC, tá? Professor, e essas células vão apresentar o antígeno para quem? Tá? Para os nossos linfócitos, tá? Então, célula apresentadora de antígeno que tem o MHC, se liga ao antígeno e apresenta esse antígeno para os nossos linfócitos T. A partir de então, esses linfócitos T iniciam uma resposta adaptativa contra a presença desse antígeno, tá? E vamos finalizar aqui com os mecanismos efetores da imunidade humoral. Imunidade humoral é aquela imunidade baseada na produção de anticorpos, tá? Então, quando eu falar em imunidade humoral,
associem logo na cabeça de vocês a anticorpos, tá? E quem produz os nossos anticorpos? Quais são as células que produzem os nossos anticorpos? São os linfócitos B, tá? Linfócitos B. Então, esses linfócitos B, eles vão se transformar em células chamadas de plasmócitos, e esses plasmócitos, eles vão produzir os nossos anticorpos. Esses anticorpos serão produzidos, serão secretados, cairão nos nossos tecidos, irão circular pelo nosso sangue, tá? E vão desempenhar funções específicas, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui nessa aula, mecanismos efetores da imunidade humoral, tá? E fecha o conteúdo e nós vamos para a primeira verificação de conhecimento. Obviamente que aqui nós vamos ter alguns exercícios, revisão, tá? Tudo para deixar melhor ainda o entendimento de vocês. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Estou falando rápido. Tudo bem para mim. Ok. Já para a segunda verificação, então as aulas teóricas serão essas aqui. Vamos iniciar com a resposta inflamatória, tá? Como eu falei ainda há pouco lá do exemplo do bebê, do recém-nascido, se eu ferir a pele desse recém-nascido, vai ocorrer uma inflamação ali no local, você já tem que ligar logo na cabeça que resposta inflamatória, ou seja, inflamação, é uma resposta da imunidade inata, tá? Então, inflamação já é inato de qualquer indivíduo, tá? Então, nós vamos ver aqui a resposta inflamatória. Segunda aula teórica, para a segunda verificação, tolerância imunológica e autoimunidade, tá? O que é essa tolerância imunológica? Foi aquilo que eu falei ainda há pouco. Tem a ver, por exemplo, aquele caso da pessoa se expor a um determinado antígeno. Alguns indivíduos montam uma resposta para esse antígeno, outros indivíduos não montam resposta, tá? Essa tolerância imunológica, ela tem a ver também com a tolerância ao que nós chamamos de antígenos próprios. Vocês vão escutar falando muito em antígenos próprios durante o semestre. O que são antígenos próprios, pessoal? São moléculas, como o próprio nome já está dizendo, do nosso próprio corpo, tá? Do nosso próprio organismo, tá? São moléculas, são proteínas, são carboidratos dos nossos próprios tecidos. Essas moléculas, esses antígenos próprios, eles não devem estimular uma resposta imunológica, tá? Então, nosso sistema imunológico, olha só, ele tem que ser tolerante, tolerar. Ele tem que tolerar os nossos antígenos, os antígenos que são próprios. E ele tem que ser intolerante aos antígenos que vêm de fora, tá? Os antígenos não próprios, ou seja, os antígenos estranhos, tá? Esses antígenos estranhos que invadem o nosso organismo, para esses antígenos nós temos que montar sim uma resposta imunológica, tá? Para esses antígenos externos, estranhos, as nossas células imunológicas, elas têm que reconhecer esses antígenos e, a partir de então, montar uma resposta. Já, novamente, vou enfatizar isso, os antígenos próprios do nosso organismo, as nossas células não devem montar uma resposta, tá? Isso tem a ver com o que a gente chama de tolerância imunológica. Vocês vão ver que nós temos mecanismos imunológicos que toleram o que é antígeno próprio e não tolera o que é antígeno
não próprio, tá? Agora, quando esses mecanismos falham, quando eles falham, o que acontece? Nós vamos ter uma resposta autoimune, tá? Ou seja, nós vamos ter uma autoimunidade, tá? Autoimunidade. Tá certo? Então, o que é uma doença autoimune? Eu falei ainda há pouco, temos várias. Então, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, tá? Quem tem lúpus produz autoanticorpos, ou seja, anticorpos contra os tecidos do próprio corpo, tá? Então, isso é uma doença autoimune, tá? Então, novamente, a partir do momento em que o nosso sistema imunológico monta uma resposta contra antígenos próprios, nós vamos ter uma doença autoimune, que temos várias. A gente também vai ver algumas dessas doenças durante o semestre. Aí, quarta e quinta aulas, vão ser 2 aulas do mesmo tópico, reações de hipersensibilidade e alergia. Tá? É um conteúdo um pouquinho mais extenso, então vou dividir em 2 aulas. Tá? Então, reações de hipersensibilidade e alergia. Hipersensibilidade, tá? Exemplo, que eu já comentei ainda há pouco, é aquele indivíduo, por exemplo, que ele entra em contato com poeira e espirra. Tá? Então, ele tem uma hipersensibilidade àquele antígeno, que a gente chama de alérgeno. Tá? Outro exemplo é aquele indivíduo que ingere camarão, tá? Ou qualquer outro marisco, né? E evolui para a gente chama de edema de glote. Tá? É uma reação de hipersensibilidade. Uma reação de hipersensibilidade é uma resposta exacerbada, exagerada do nosso sistema imunológico. Tá? Então, a partir do momento que o nosso sistema reage de uma forma exacerbada, a gente diz que ocorreu uma reação de hipersensibilidade. A gente está vendo, ó, só contextualizando com esse contexto que a gente está vivendo, o Covid-19, né? Então, o que a gente vê no Covid-19? Acho que alguns já escutaram falar, se não todos. O que a gente chama de tempestade de citocinas, né? Quem tem Covid-19 pode evoluir para um caso mais severo, mais grave, tá? Esse caso mais severo, mais grave, com maiores complicações, ele ocorre devido justamente à produção exacerbada, exagerada de citocinas, tá? Que é esse fenômeno que ele é chamado de tempestade de citocinas. Tá? Essa exacerbação na produção dessas moléculas imunológicas vai levar, obviamente, a uma resposta imunológica exagerada, exacerbada, que irá causar, obviamente, um dano mais severo ao parênquima pulmonar, tá? Então, isso é uma reação também de hipersensibilidade. Né? Penúltima aula do semestre aqui, imunidade aos tumores. Tá? Na verdade, ela já vai ser a última aula, vai ser imunidade aos tumores. Tá? Essa imunidade aos tumores, aqui nós vamos ver quais são as células responsáveis pelo reconhecimento de um tumor, quais são as células que vão tentar controlar o crescimento tumoral, quais são os antígenos que serão reconhecidos por essas células, que vai estimular uma resposta antitumor, tá? E essa aula aqui ela é bem interessante. E eu acabei pulando, né? Eu acabei pulando aqui. Antes disso, nós vamos ter a imunidade aos micro-organismos. Tá? Quando eu falo em micro-organismos, o que nós sabemos? Nós temos vírus, né? Temos bactérias, temos fungos, temos protozoários, temos eumintos. Né? Para cada classe dessa de micro-organismo, nós vamos ter uma resposta imunológica que se diferencia. Às vezes, essa diferença
não é tanta, tá? Mas vocês vão ver que nós temos algumas peculiaridades. Pode mudar uma célula, pode mudar uma molécula, pode mudar a estratégia de controle, a estratégia de ação da resposta, tá? Então, isso a gente vai ver aqui na imunidade dos micro-organismos. Nós vamos ver como é que ocorre essa resposta para vírus, para bactéria, para protozoário, para euminto, para fungo, tá? Vocês vão ver que a diferença não é tão grande, mas ela ocorre, ela existe, tá? E nós vamos ter uma revisão, obviamente, também. Revisão para a segunda verificação. Eu geralmente deixo essa revisão já para o final, próximo da prova, para ficar bem fresquinho na cabeça de vocês. Tá? Essa revisão, eu costumo dizer também que ela é baseada na prova de vocês. Tá? Então, quem assistir essa revisão tem uma grande chance, tá? Olha, escutem o que eu estou falando. Quem assistir a revisão tem uma grande chance de tirar uma nota boa na prova. Por quê? Porque essa revisão ela é baseada em questões de provas que eu já passei em semestres passados, tá? Então essas questões, obviamente, são questões contextualizadas, né? Não são questões diretas. Eu vou elaborar um contexto e a partir de então eu vou fazer o link com o conteúdo que já foi ministrado. Então é muito interessante vocês visualizarem essa revisão, né? Aí nós vamos ter a segunda verificação, a segunda chamada, e espero que não fique, que não tenha ninguém aqui na verificação final, tá? Mas se ficar, tenho certeza que vai ser por poucos pontos ou vão ser poucas pessoas, tá certo? Dúvidas aí? Algum questionamento? Querem perguntar alguma coisa? Não, tudo certo. Ok. A prova, vocês não semestre passado vocês fizeram uma prova online, né? No primeiro semestre vocês fizeram a prova presencial normal, mas o total da prova é óbvio que vai valer 10 pontos, não é isso? A prova vale 10. Desses 10 pontos, melhor dizendo, para ficar melhor a informação, cada verificação, a primeira verificação, a segunda verificação, cada uma vale 10, né? Sendo que 7 pontos de cada verificação vai constar pela prova, né? A prova que vocês vão fazer. E os outros 3 pontos vai ser alguma atividade que eu vou passar para vocês, tá? Então, 3 pontos trabalho, 7 pontos prova, tá certo? Aqui o conteúdo programático, que basicamente foi aquilo que já está aqui, tá? E que também está inserido na ementa de vocês. Então, basicamente, essas expressões que estão aqui, elas já constam na ementa de vocês, tá? Então não vou detalhar. Referência bibliográfica, tá? Então nós temos aqui que nós chamamos de referência básica, bibliografia básica e a bibliografia complementar, tá? Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade para escolher o livro que melhor vocês entenderem, tá? Porque vocês vão ver, o livro que eu me baseio, obviamente que eu não me baseio somente pelo livro. Por quê? Porque o livro, às vezes, ele só cita uma informação, tá? Ele coloca uma informação, mas ele não dá uma explicação sobre aquela informação. Então, a gente tem que buscar essa informação em outros locais, outros livros, artigos científicos, não é isso? Mas, novamente, o livro que para mim é a Bíblia da Imunologia é esse primeiro aqui, ó, o ABAS, tá? ABAS, Imunologia Celular e Molecular, tá?
Ele já está, eu acho que ele já está na 9ª edição, tá? Mas a 9ª edição está bem fresquinha. Mas nas Amás, por exemplo, ele tem a 8ª edição, que é a edição que eu utilizo, que eu até tenho também esse livro, tá? Para mim, é a Bíblia da Imunologia. Ele é muito completo. Só que se vocês prestarem atenção aqui, no título, ele coloca imunologia celular, então óbvio que ele vai falar das células, tá? E molecular. Tá? Então, ele faz uma descrição minuciosa das células e das moléculas que compõem o nosso sistema imunológico. Tá? Por isso que ele é bem completo, tá? Porém, ele também torna-se complexo. Tá? Então, ele é um livro com uma linguagem mais complexa. Ele tem mais informação. Ele, como eu falei, ele esmiuça aquela informação, ele detalha muito bem aquela informação. Por isso que alguns não gostam, alguns não se adaptam. Tá? Mas é ele que eu utilizo, por ele ser bem completo. Mas, novamente, fiquem à vontade, tá? Para escolher qualquer outra referência que esteja aqui. Essa daqui, ó, esse daqui, o Reut, tá? O Reut Imunologia é um livro de imunologia que ele é mais simples, tá? Ele é tão simples, o Reut, que às vezes parece que tu está conversando com o autor. Parece que tu está assim numa mesa de café ou numa mesa de bar, tendo uma conversa informal sobre imunologia, tá? Então ele tem uma linguagem mais simples, tá? Ele detalha menos. Então por isso que a maioria ou alguns alunos preferem o Reut, para não ter aquele primeiro impacto, mas fiquem à vontade. Vocês vão ver que os meus slides, eles são baseados no ABAS, tá? A maioria das figuras que eu vou utilizar são do ABAS, mas vocês vão ver que outras figuras também são do Reut ou mesmo de artigos científicos. Tá? Eu dei uma atualizada nas minhas aulas, justamente tendo o semestre passado como foco. Tá? Tudo esse surgimento do Covid, do Corona, do SARS-CoV-2, isso impulsionou uma pesquisa frenética em relação à resposta imune, né? Frente ao SARS-CoV-2, ao vírus, né? Ao coronavírus, novo corona. Então, temos vários artigos que esmiuça, detalha muito bem a resposta imunológica. E é muito bacana para mostrar a imunologia baseado nesses artigos. Então, vocês vão ver que eu inseri nos meus slides figuras de artigos científicos relacionados ao novo coronavírus. Tá? Outra coisa também, vocês serão farmacêuticos. Né? Como vocês serão farmacêuticos, nada melhor do que fazer um link, né, do conteúdo com medicamentos. Eu acho isso importante. Tá? É óbvio que vocês vão ver de forma mais detalhada as classes, as funções do medicamento lá na farmacologia, que já não é minha praia. Tá? Mas vocês vão ver que na imunologia eu vou procurar, na medida do possível, fazer a ligação do conteúdo com algum medicamento. Então, por exemplo, se eu for dar a aula, quando eu for dar a aula de resposta inflamatória, vou falar de anti-inflamatórios. Quando eu for falar de imunologia aos tumores, eu vou falar sobre quimioterapia, tá? E por aí vai. Então, vocês vão ver que eu vou tentar sempre fazer essa ligação. Tá? Aqui é o livro que eu falei para vocês, o ABAS, tá? Imunologia Celular e Molecular, 8ª edição, então ele tem essa carinha aqui. Tá?
Ele é, como eu falei, ele é mais completo, porém ele também é um pouco mais complexo. Mas ele é muito bom. Para quem se identificar com a disciplina, vai gostar muito de ler o Abas, porque ele acaba deixando um conhecimento melhor no aluno, já que ele detalha mais, tá? É óbvio que a gente não vai ver todo o Abas, né? Ele é um livro extenso, então alguns tópicos relacionados à ementa de vocês, tá? Então, eu vou já que eu apresentei o plano, o conteúdo, ementa para vocês, eu vou falar um pouquinho de forma só introdutória, tá? Isso a gente vai ver melhor na primeira aula, mas vou mostrar aqui para vocês logo como é que são os meus slides, como é que eu explico, tá? Falando de mim, eu sou muito aberto, tá? Tranquilão. Se vocês não tiverem dúvida, novamente, interrompa. Eu não gosto de vê-los com dúvida. Tá? O meu objetivo aqui é deixar vocês com menor quantidade de dúvida. Lógico que elas vão acontecer, elas vão aparecer, tá? Como eu falei, imunologia não é simples, mas eu sou super tranquilo, super de boa. Interrompam, perguntem, tá? Se alguém ficar com vergonha, mandem no grupo, mandem no privado, mandem e-mail, tá? Então nós temos várias ferramentas para que vocês não fiquem com dúvidas. Para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Então, historicamente, tá? Historicamente, quando a gente pensa em imunologia, quando a gente pensa em sistema imunológico, a gente pensa logo em proteção contra o quê? Doenças infecciosas, né? Infecção. Aí essa infecção pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, pode ser um euminto, né? Mas a gente pensou em resposta imunológica, pensou em imunidade, em imunologia, a gente pensa em doenças imunológicas, né? Entretanto, o nosso sistema imunológico ele vai mais além, né? Ele vai além, melhor dizendo, ele vai além disso, tá? Ele vai além de uma resposta somente baseada em uma infecção, tá? Então, obviamente que esse sistema imunológico ele vai exercer uma defesa, né? Uma defesa, então aqui de uma forma figurativa, né? Um escudo, né? Então uma defesa, um escudo contra micro-organismos infecciosos, é óbvio, né? Ou mesmo substâncias estranhas não infecciosas, né? Então um alimento, tá? Que o indivíduo tem uma intolerância àquele alimento, ele vai estimular uma resposta imunológica contra aquele alimento, tá? Ou mesmo um ácaro, né, para quem tem alergia aí à poeira, ao pelo de gato, ao pelo de cachorro, tá? Então veja que são substâncias estranhas, né, são moléculas estranhas, não infecciosas, tá? Mas que, ao entrar em contato com os nossos tecidos, estimulam uma resposta, uma defesa, tá? Ou mesmo esse sistema imunológico, ele vai agir, como eu falei ainda há pouco, contra moléculas do nosso próprio organismo, moléculas do nosso próprio tecido, dos nossos próprios tecidos, tá? Aqui nesse contexto, digamos que não é a regra, aqui é a exceção, tá? Então, quando ocorre essa resposta contra moléculas próprias, nós vamos ter o que eu falei ainda há pouco de doenças autoimunes, tá? E, obviamente, a gente tem que ter em mente isso também, que o nosso sistema imunológico ele é para defender o nosso corpo, defender os nossos tecidos, defender o nosso organismo. Entretanto, essa resposta
dependendo da intensidade dessa resposta, dependendo da frequência da resposta, dependendo do tempo dessa resposta, nós vamos ter o quê? Uma lesão nos nossos tecidos e, com isso, uma doença. Tá? Foi o que eu falei ainda há pouco relacionado ao Covid-19. Tá? Tempestade de citocina. Então, uma produção exagerada dessas moléculas imunológicas chamadas de citocinas. Essas moléculas irão ativar linfócitos T, macrófagos de uma forma também exacerbada, exagerada, e essas células irão causar danos ao tecido pulmonar, causando um quadro mais severo da doença, tá? Então, a priori, teoricamente, pessoas que evoluem, pacientes que evoluem para uma forma mais branda do Covid-19, é porque não ocorreu essa reação exacerbada do sistema imunológico. Já pessoas que evoluem para uma forma mais exacerbada, ou mesmo até para o óbito, é porque houve essa reação exacerbada, exagerada, baseada na produção exagerada de citocinas. Isso causa dano, isso causa lesão tecidual, isso vai causar doença, tá? Então, se a gente puder conceituar a imunologia, a resposta imunológica, então uma reação a componentes de micro-organismos. Que componentes são esses? Por exemplo, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, tá? Então, o nosso sistema imunológico, quando eu falo o nosso sistema imunológico, eu estou falando das células que compõem o nosso sistema imunológico. Essas células, elas são capazes de reconhecer os componentes de micro-organismos. Então, proteína, uma proteína lá de uma bactéria, o RNA ou o DNA de um vírus, tá? O carboidrato de uma bactéria, de um protozoário. Então, esses componentes serão reconhecidos, tá? Bem como macromoléculas, como proteínas e polissacarídeos em pequenas substâncias químicas, que são reconhecidas como elementos estranhos. Isso é importante, tá? Como eu falei, nosso sistema imunológico, via de regra, vai reconhecer o que é estranho, o que é externo, e monta-se uma resposta, tá? Independente das consequências fisiológicas ou patológicas, tá? Então, reconhece, ativa o sistema imunológico, monta-se uma resposta, tá? A consequência dessa resposta pode ser algo mais brando ou pode ser algo até mais severo, tá? Causando uma doença. Ok? Dúvidas aí? Falei muito rápido. Críticas? Fiquem à vontade. Beleza. Aqui só para constar, no caso da vacinação, tá? Esse quadro que é muito emblemático, que tem muito a ver com esse atual também contexto que a gente está vivendo. O mundo, o científico, ele converge para quê? Para a produção de uma vacina contra o novo corona, né? E esse quadro aqui ele é muito emblemático porque ele mostra ou melhor dizendo, ele mostra a importância do desenvolvimento de uma vacina, tá? Então, a gente vê, por exemplo, aqui, difteria. Em 1921, número de casos aproximado, 206.939 casos. Número de casos em 2009, isso obviamente após a produção da vacina, foi para 0 casos, né? Então, isso aqui para difteria. Então, a gente está vendo aqui para as outras doenças. Vejam que o impacto de uma vacina para o controle de uma doença é fundamental. Por quê?
Porque a vacina vai estimular uma resposta através da produção de anticorpos. Tá? E essa resposta pode ou não ser duradoura. Né? Então temos vacina que a gente toma só uma vez, só uma dose, 2 doses. Né? Ou temos vacinas, por exemplo, contra a gripe, que de ano em ano a gente tem que tomar. Tá? A gente vai ver durante o semestre por que essa diferença. Porque algumas vacinas a gente toma 1 ou 2 doses, porque algumas vacinas a gente tem que tomar de forma anual. Mas a mensagem que fica nessa tabela aqui, qual é? A importância do controle de uma doença, de uma infecção, após o desenvolvimento de uma vacina. Esse slide aqui é muito importante, tá? Por que ele é importante? Porque ele resume, digamos assim, faz um resumo do que é o nosso sistema imunológico, tá? Então o nosso sistema imunológico, ele apresenta 2 grandes ramos, tá? Aqui, imunidade inata, tá? Que, como eu falei no início, ela também é conhecida como imunidade natural, tá? Só que eu gosto de utilizar a expressão inata, tá? Então vocês vão escutar eu falar imunidade inata, tá? E o outro ramo do sistema imunológico, que é a imunidade adaptativa, tá? A imunidade adaptativa, ela também é conhecida como imunidade adquirida ou imunidade específica. O próprio nome já diz muita coisa para a gente. Então, imunidade adaptativa. Por quê? Porque é aquela imunidade em que o nosso sistema imunológico vai se adaptando ao longo do tempo. Imunidade adquirida, por quê? Porque é aquela imunidade que a gente vai adquirindo após exposições ao longo da nossa vida. É aquela historinha lá. Ah, deixa o moleque ali na areia, deixa o moleque ali na vala, jogando bola ali na vala, deixa o moleque mergulhar no canal. Para quê? Para que ele se exponha aos antígenos, para que ele se exponha ao meio ambiente e a partir de então a imunidade dele vai o quê? Se adaptando. Ou seja, ele vai adquirindo imunidade, tá? Então, esse slide aqui é super importante vocês terem a noção, fixarem na cabeça de vocês. Imunidade inata, imunidade adaptativa. Aí a gente vai ver quais são as diferenças de um tipo para o outro. O que vai diferenciar a imunidade inata da adaptativa? Quais são as células da inata? Quais são as células da adaptativa? Tá? Quem vem primeiro, se é inata ou se é adaptativa? Tá? Imunidade inata, eu falo de macrófagos, falo de células NK, falo de epitélios de revestimento. Então, ó, pele. Lembra lá do primeiro semestre, histologia, que vocês viram o estudo dos tecidos? Epitélios, pele. Tecido epitelial, pavimentoso, estratificado, queratinizado, né? Epiderme, epitélio. Tá? Então, a nossa pele é um componente da imunidade inata. Tá? Quando eu penso na imunidade adaptativa, essa imunidade adaptativa, ela se ramifica em 2 braços. Tá? Imunidade humoral, que é a imunidade baseada na produção de anticorpos, tá? Imunidade humoral, baseada na produção de anticorpos, tá? Imunidade humoral, linfócitos B, tá? Já a imunidade celular, linfócitos T. Tá? Um errinho aqui, tá? É linfócito, tá? Linfócito T. Quando eu penso em linfócito T, eu penso em CD4, eu penso em CD8.
Não se preocupem que nós vamos... eu vou falar de forma mais específica sobre cada tipo de imunidade, cada célula. Tá? Juntas, né? Então, a imunidade inata e a imunidade adaptativa, elas conferem defesa do hospedeiro. Tá? Hospedeiro, nós, tá? Não só nós, como outros animais. Tá? Então, a imunidade inata, somado com a imunidade adaptativa, elas convergem para uma defesa do nosso organismo. Aqui esse slide, ele mostra quais são esses componentes, tá, de cada um. Então, a gente vê aqui a imunidade inata, tá? Essa imunidade ela é exercida por barreiras epiteliais, tá? Então, tecido epitelial de revestimento. Então, onde a gente tem epitélio de revestimento, a gente vai ter um componente da imunidade inata. Essa imunidade inata também ela é baseada na presença de fagócitos. O próprio nome já está dizendo. Fagócito são células que fazem o quê? Fagocitose. Né? Outras células da inata, células dendríticas, células NK, moléculas como as moléculas do sistema complemento ou mesmo citocinas. Todos esses componentes aqui moleculares, celulares, teciduais, eles compõem a imunidade inata, tá? Veja que a imunidade inata, ela ocorre em poucas horas, tá? Novamente, é a historinha lá do recém-nascido. Se eu ferir a pele dele, poucos minutos, a gente já começa a observar uma vermelhidão, tá? Um pequeno edema, isso é inflamação. Se é inflamação, isso é imunidade inata. Tá? E depois nós temos a imunidade adaptativa, que é uma imunidade mais refinada, tá? Uma imunidade mais específica. Tá? Ela é bem simples em termos celulares. Tá? Quando eu penso em imunidade adaptativa, eu tenho que pensar somente nos nossos linfócitos, tá? Linfócitos B, que irão se diferenciar em plasmócito e produzir anticorpos. Linfócitos T, que irão se tornar o quê? Linfócitos T efetores. Aqui, imunidade humoral, tá? Produção de anticorpos. Linfócitos T, imunidade celular. Vejo que a imunidade adaptativa, em termos de tempo, em termos temporais, é uma imunidade que demora mais para acontecer, se a gente for comparar com a inata. Tá? Dúvidas aí, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Estão tímidos? Ainda querem férias? Não, tudo bem. Tudo bem? Beleza. Esse quadro aqui, ele está falando sobre a imunidade adaptativa, tá? Então, tipos de resposta imune adaptativa. Como vocês viram no slide anterior, quando eu falo em imunidade adaptativa, eu estou falando dos nossos linfócitos, tá? Que podem ser os linfócitos E ou linfócitos T, né? Linfócitos B, produção de anticorpos. Então, eles produzem e secretam esses anticorpos que vão circular no nosso soro, tá? No nosso soro, no nosso plasma. Lembra lá do teste lá para o Covid-19? Pesquisa-se o quê? A presença de anticorpos na amostra de sangue do paciente. Se tiver anticorpo ali naquela amostra, isso diz o quê? Que o indivíduo entrou em contato com o SARS-CoV-2, com o novo corona. Tá? Então, ele entrou em contato, montou uma resposta adaptativa humoral. Agora, o outro braço da resposta imune adaptativa é a resposta imune celular. Tá? Quando eu penso em resposta imune celular, eu penso em linfócitos T. Tá?
E nós temos dois tipos de linfócitos T. Tá? O linfócito T auxiliar, o linfócito T citotóxico. Tá? O auxiliar, ele é conhecido como CD4. Tá? O citotóxico, ele é conhecido como CD8. CD4 auxiliar, CD8 citotóxico. Tá? O auxiliar, como o próprio nome já está dizendo, ele vai auxiliar em algo. Tá? Então, ele auxilia, por exemplo, na ativação de macrófagos, e esses macrófagos irão fagocitar e destruir micro-organismos. Então, se tu tens uma infecção bacteriana, tá? Esses linfócitos T irão reconhecer os antígenos dessa bactéria. A partir de então, esses linfócitos T irão ativar macrófagos. Esses macrófagos irão proliferar, fagocitar e destruir essas bactérias. Tá? Já o linfócito T citotóxico, também conhecido como CD8, o próprio nome dele já está dizendo alguma coisa para a gente. Cito, célula, tóxico. Então, o linfócito T citotóxico é aquele linfócito que ele é tóxico para uma célula. Tá? Que célula? Uma célula, por exemplo, que está infectada por um vírus. Tá? Então, uma célula que foi infectada por um vírus, essa célula será reconhecida por esse linfócito T citotóxico e esse linfócito T irá estimular a destruição dessa célula. Uma vez que a célula infectada irá morrer, automaticamente os vírus também irão morrer. Tá? Professor. Oi, diga lá. Professor, boa noite. Meu nome é José. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa Obrigado, turma. vocês também. Me diga uma coisa, professor. Quem é que age primeiro? A inata ou a adaptativa? Então, eu não ia comentar ainda, né? Mas já que você perguntou, eu ia comentar só na próxima aula, é a inata, tá? A inata é a primeira barreira. A inata, como a gente viu nesse slide aqui, ó, ela aparece em horas, né? Poucas horas. Tá? Então, a inata, ela aparece logo, já que ela já é inata do indivíduo, e essa inata irá ativar a adaptativa, que é uma resposta que demora um maior tempo para ser produzido, tá? Como está aqui no slide, dias. Tá? Então, por exemplo, a produção dos nossos anticorpos, ela demora um certo tempo, alguns dias, para que nós começamos a produzir anticorpos. É óbvio que essa produção de anticorpos vai variar de acordo com indivíduo para indivíduo, ou mesmo de agente infeccioso para agente infeccioso. Tá? Mas primeiro vem a inata, depois a adaptativa. Esclareci a dúvida ou compliquei? Não, tudo ok. Apesar do nome adaptativa, mas ela é produzida pelo nosso organismo também, né? Exatamente. Ela é adaptativa, por que esse nome? Porque conforme a gente vai se expondo a um determinado antígeno, essa imunidade vai se adaptando, tá? Então, por isso que é a imunidade adaptativa. Tá certo? Deu para entender? Obrigado, senhor. De nada. Beleza. Aqui já falei, né? Então, imunidade celular, tá? Quando eu falo imunidade celular, estou falando ou do linfócito T auxiliar, que é o CD4, ou linfócito T citotóxico, é o CD8. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver de uma forma mais detalhada quais são as características, quais são as funções de cada célula. Só um momento aqui para eu responder um questionamento. Opa.
Eu vou responder aqui mesmo pelo áudio. Então, perguntaram qual o anticorpo que a criança adquire ao entrar em contato com a areia. Na verdade, não é bem a areia que vai definir, não só a areia, poderia ser qualquer outro antígeno, tá? Mas, inicialmente, isso vai depender do agente que vai estimular essa resposta, tá? Mas, a priori, tu vais produzir ou IgM ou IgG, tá? Mas, para ficar melhor essa resposta, a gente vai ver quando eu falar das classes desses anticorpos, tá? Acho que alguém aqui perguntou mais alguma coisa. Eu acho que não, acho que é só esse. Tá. Dando prosseguimento aqui. Linfócito B, tá? Então, linfócito B, como eu falei para vocês, ele vai se diferenciar em uma célula chamada de plasmócito, que irá produzir o que? Anticorpos. Anticorpos são proteínas, tá? Então, gravem isso. Anticorpo não é carboidrato, anticorpo não é um lipídio, tá? Anticorpo é uma proteína produzida pelos nossos plasmócitos, tá? Esses plasmócitos foram linfócitos B. E esses anticorpos, qual a função desses anticorpos? Por exemplo, de se ligar ao agente infeccioso, evitando que esse agente entre na célula. Exemplo prático, vírus. A gente sabe que o vírus, para ele replicar, para ele multiplicar, ele precisa entrar na célula e usar os componentes celulares para que ele possa se multiplicar, tá? Então, o vírus, para ele sobreviver, ele precisa entrar na célula. Se eu produzo um anticorpo que se liga a esse vírus, impedindo que ele entre na célula, eu estou o quê? Controlando a infecção. Por isso, a luta mundial para produzir uma vacina que estimule a produção de anticorpos específicos contra um novo corona, impedindo que o vírus entre na célula, tá? Aqui a função dos linfócitos T auxiliar, que é o CD4, mas eu vou falar melhor na próxima aula. Isso aqui, como eu falei, é só para vocês terem uma noção, tá? Linfócito T citotóxico, também a sua função. Tipos de imunidade. Tá? Isso aqui é interessante porque tem a ver com imunidade. Isso aqui tem a ver com imunidade produzida através de vacinas, tá? E isso aqui com certeza vai ser uma questão de prova para vocês. É certo na prova de vocês, tá? Imunidade ativa e imunidade passiva. Tá? Então eu vou explicar para vocês o que é uma imunidade ativa, tá? O que é uma imunidade passiva? O que diferencia um tipo do outro? Tá? Quais são as características de uma imunidade ativa? Quais são as características de uma imunidade passiva? Tá? Por que imunidade ativa? Porque o nosso sistema imunológico foi ativo na resposta. Tá? Por que imunidade passiva? Porque o nosso sistema imunológico ele foi passivo. Ele não entrou em ação para formar essa resposta. Tá? Então, vocês vão ver que aqui são duas características super importantes, tá? Da imunidade ativa, da imunidade passiva. Especificidade e memória imunológica. Tá? Vocês vão escutar muito eu falar durante o semestre em especificidade, tá? E memória imunológica, tá? Na próxima aula eu vou explicar isso direitinho, vocês vão entender certeza.
essa tabela é muito importante, tá? Por que que é importante? Porque essa tabela ela mostra as principais características da resposta imune adaptativa, tá? Então, a resposta imune adaptativa, ela é específica, tá? A resposta imune adaptativa, ela tem uma grande diversidade. É só a gente imaginar, gente. A gente vive num ambiente em que nós somos expostos a uma infinidade de antígenos. Quando eu falo em antígenos, eu não estou falando somente em agentes infecciosos, vírus, protozoários, bactérias e fungos, ou eumintos. Eu estou falando em outras moléculas, por exemplo, um alimento, por exemplo, um pelo de cachorro, um pelo de gato, uma poeira, tá? A resposta imune adaptativa, ela tem o que a gente chama de memória imunológica, que é super importante fazendo uma ligação com as vacinas, tá? A resposta adaptativa, ela tem o que nós chamamos de expansão clonal, tá? Ela é especializada, apresenta contração e homeostasia e ela não reage ao que é próprio. Então, essa tabela, eu quero que vocês olhem para ela e reconheçam, saiam do semestre sabendo pelo menos da maioria dessas características. Vejam que hoje eu só falei o nome, né? Só falei o nome, mas na próxima aula, que começa mesmo que as aulas começam de fato, eu vou falar sobre cada uma dessas características. Tá? Então, foquem, são características da imunidade adaptativa. Aqui, nesse slide, é só para mostrar para vocês a diferença no que diz respeito ao tempo. Tempo, aqui ó, nessa escala, semanas, né? Tempo, e a concentração de anticorpos. Quando eu falo anticorpos, resposta imune humoral. Tá? Então, a produção de anticorpos, ela é mais rápida ou mais lenta, ou a concentração desses anticorpos é maior ou menor de acordo com a exposição ao antígeno. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se a gente entra em contato uma primeira vez com o antígeno, quando a gente entrar em contato novamente com esse antígeno, a gente vai produzir, teoricamente, mais anticorpos, tá? E essa produção vai ser mais rápida do que no primeiro contato, tá? Isso aqui é o princípio das nossas vacinas, tá? Então, a vacina, ela utiliza uma molécula daquele agente infeccioso, tá? Essa molécula está na composição da vacina. Quando essa vacina é administrada no indivíduo, monta-se uma resposta imunológica contra essa molécula, tá? Que é do agente infeccioso. Se a gente entrar em contato com o agente infeccioso, já vai ser um segundo contato. Então, teoricamente, a gente vai produzir mais anticorpos do que no primeiro contato, e essa produção vai ser mais rápida, tá? Mas vou explicar melhor esse quadro, essa figura também na próxima aula. Então, não se preocupem que o que eu falei hoje, eu vou detalhar melhor na próxima aula, tá? Só foi uma pincelada, só para vocês terem uma noção, tá? Aí eu fecho aqui, pergunto para vocês, o áudio estava legal? Vocês conseguiram me acompanhar? Tem dúvida? Podem perguntar. Tá tudo ok, professor. O áudio, o vídeo, os slides, tudo ok. Ok? Tá? Então eu vou finalizando aqui a nossa aula de hoje, tá? Semana que vem, então olha, escuta o que eu vou falar. Eu já vou postar no grupo, tá? Amanhã, a nossa primeira aula, tá?
de fato, a primeira aula, que é essa aqui, ó, propriedades gerais das respostas imunes, tá? Mas amanhã eu já vou postar isso que eu falei hoje, tá? Falei sobre o plano de aula para vocês, tá? E a gente sempre vai trocando essa bola, essas informações pelo grupo, tá? Já que a gente está nesse contexto em que fisicamente a gente não está se vendo. Então eu vou alimentando ali o grupo. Vou jogando exercício ali no grupo quando tiver, vou jogando as aulas, vou jogar a aula com antecedência, tá? Para vocês já irem olhando os slides. Então eu vou tentar facilitar o máximo que eu puder para vocês terem o melhor de entendimento. Tá certo? Tá ok, então? Boa noite a todos. Obrigado pela presença, tá? A gente se vê Boa noite, professor. Ok. A gente se vê semana que vem. Deixa que o dinheiro vai estar Boa na noite. no sábado. Boa noite.